Estamos recebendo Pablo Marçal, cristão, casado com a Carol, pai do Lourenço, Benjamin, Miguel e Isabela. Ele é multiempreendedor, mentor, escritor, piloto de corrida e investidor. Hoje lidera como CVO um grupo multibilionário nos ramos imobiliário, digital, educacional, seguros, venda, automobilístico, aviação, tecnologia, hotelaria, fazendas e mais, possuindo um ecossistema gigantesco de empresas, segundo aqui um dos maiores da América Latina. Iremos discutir isso. É autor de mais de 61 títulos, incluindo best-sellers, já foi professor de mais de 1,5 milhão de alunos em mentorias e cursos na internet, com o propósito de ativar a identidade e clarificar o propósito das pessoas que se conectam a ele. Seu maior desafio é transformar a mentalidade do povo brasileiro através de todas as esferas da sociedade, sendo hoje pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Pablo, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, parabéns pelo sucesso de vocês, parabéns aí pro Grupo Primo. Fiquei impressionado de ver a estrutura aqui. Muito bom ver pessoas prosperando aí como vocês. Parabéns por abrir a mente das pessoas que estão assistindo. Obrigada. Obrigado. E, cara, eu tenho uma pergunta, só que eu acho que ela não é melhor para começar. Seria um porquê, e não um como, né? Que é a questão da política. Mas acho que se a gente começar por essa parte, vai dominar a pauta do podcast, a gente vai deixar de falar de outros assuntos. Então, antes de entrar na política, eu queria saber mais da sua história. E eu acho que é interessante até começar pelo final, porque aqui você fala, cara, de um grupo multibilionário com diversos ramos de atuação, um ecossistema gigantesco. Então, tem como compartilhar com a audiência números do que é hoje o seu grupo? Tem, é um grupo avaliado em 5 bilhões. A gente tem empresa de seguro, tem empresa de aviação, a gente tá na hotelaria, igual você leu aí. A galera acha que eu sou o carinha da internet. Na verdade, eu uso a internet para chamar atenção e fazer negócio. Acho que mais de 83% do meu patrimônio inteiro está alocado em imobiliário. Sou loteador também, não colocaram aí. Isso também fica chato, né? A gente está em 19 segmentos diferentes. Está em alguns países e a gente está com um alvo agora de esparramar e abrir em todos os países agora. Os meus principais sócios já foram, o Nelson está nos Estados Unidos, o Thiago Rocha está em Portugal, o Luquinho foi para a França. O Felipe está na Alemanha com a plataforma internacional. A gente está indo nessa linha de pulverizar em toda a terra. Inclusive, todas as nossas companhias adotam uma nação africana. Então, todos esses que eu falei, a gente tem ajudado já desde 2019 o povo africano. A gente faz um trabalho bem forte em relação a um trabalho humanitário muito forte. Meu coração pende para isso. Eu sou CVO, para quem não sabe o que é CVO, eu nem vou da empresa. Tem gente que vive preocupado, né? Com esse tanto de empresa, como é que você vai fazer e tal. Eu não vou fazer porque eu já não faço um trabalho de CEO há muitos anos. Não cuido das empresas. Eu tenho pessoas que focam nisso. Acho que o grupo aí todo deve estar faturando aí perto de 400 milhões de reais. É um grupo que a gente começou bem pequeno. Eu que fui atendente de call center, minha mãe foi faxineira. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Eu acredito de verdade na transformação da mentalidade. Eu não consegui passar na federal, graças a Deus, né? Porque se eu reclamar disso, eu vou ter que sair da vida que eu tenho. Não consegui passar pelo péssimo exemplo que é a escola pública. Ali não é educação, é uma escolarização. E aí até explica esse termo que você vai ver muita gente falando disso ainda. A escolarização é colocar limite na cabeça de uma pessoa, a educação é abrir a forma para que ela pense e continue prosperando, não colocando limite nela. Por exemplo, a gente não tem nenhum lugar do sistema educacional brasileiro explicando como empreender, por isso que podcasts como esse aqui faz muito sucesso. Nós estamos com um recorde sequenciado de pessoas que estão pedindo conta para empreender. O Brasil tem 21 milhões de empreendedores hoje. E se depender do que aprendeu na escola, não vai abrir uma empresa nunca, porque lá ensina o contrário disso, né? E coloca o empreendedor contra o trabalhador. Então, assim, a gente começou a crescer muito. Confesso que fiz meu primeiro milhão sem internet, foi no mercado imobiliário, mas depois que eu conheci os canhões da internet, isso trouxe muita energia para mim, eu consegui fazer muito network, entrar em muitos negócios e é o que a gente está fazendo aí hoje, né? De resort, a fazenda, a hotelaria, a aviação. A minha visão foi mudando de acordo com as mesas que eu sentei. Eu tenho que confessar que para chegar até aqui eu tive que modelar mais de 200 pessoas diferentes. Inclusive já lancei o primeiro livro dessa série de 4 livros, que é o resultado que o Marçal tem é fruto das conexões que ele teve.
Acho que foi em 2020, talvez, a aproximação que eu tive com o Nigro, a gente acabou fazendo um lançamento junto, abriu muito a minha mente. Eu pude servir ele e tive muito acesso a coisas ali com ele. O Joel J, a gente estava junto ali no lançamento do Nigro. E o fato é que as pessoas, ao invés de ficar reclamando e enchendo o saco umas das outras, elas tinham que aproveitar para pegar o que cada um tem de melhor. O de pior é só você não levar. É igual ir na feira. O que adianta a pessoa ficar andando na feira e falando, aquele tomate ali eu não gosto, aquele negócio ali eu não gosto. Não, leva só o que você quer levar. Então, eu acredito muito nessa mudança de mentalidade. Empresa, para mim, é um negócio muito simples. Empresa, para mim, não quebra. Porque quem quebra é o emocional do dono. O cara, quando chega no limite, ele não consegue mais tocar. É só ele diminuir, fazer o downsize, diminuir o tamanho da empresa. E aí um monte de gente fica assustado. Mas como você tem um conglomerado empresarial que cresceu tanto? É porque eu cresci. O seu CPF ele tem que ser maior que o seu CNPJ. E aí a segunda coisa, Bruno, eu acho que é o lema nosso, a cultura da nossa empresa. Todo mundo tem que prosperar. Então tem um negócio lá, nossa cultura chama PMT, que é um programa de multiplicação de talento. Não estamos atrás de bons colaboradores, nem de bons funcionários, nem de pessoas que querem seguir uma carreira. A gente está atrás de pessoas que querem prosperar. E aí a gente tem um sistema obrigatório, que a gente tem que treinar as pessoas para assumir nosso lugar. Tanto é que esses sócios que foram embora agora, eles prosperaram muito. Todo mundo, absolutamente ex-pobre, ficou todo mundo multimilionário. Né? E isso me alegra muito de ver pessoas andando no meu ecossistema e ficando muito rico. Isso é meu estilo de vida, eu quero isso pro povo também. Achei que vai chegar na hora do assunto político, mas eu acredito nessa transformação de mentalidade e eu apostei toda a minha vida nisso. Quantas pessoas tem no seu ecossistema hoje, trabalhando? Cara, direta e indiretamente, deve ter umas 2.000 pessoas, é muita gente. É, bastante gente, 2.000 pessoas. Isso é porque a gente é bastante tecnológico. Vou dar um exemplo. Se eu fosse montar um call center pro tanto de ligação que eu deveria fazer enquanto eu era atendente de call center, ia ter mais de 15.000 pessoas. O negócio é que a gente tem muita tecnologia, desenvolve muito, tem muitos programadores trabalhando. Eu tenho uma empresa que chama DevZap, por exemplo, que ela é de automação de WhatsApp. Se eu não tivesse esse tipo de automação, eu só não tendo a DevZap, eu teria 1.500 pessoas fazendo o que uma máquina faz. As ligações, tem dia que às vezes num lançamento a gente faz 300, 400, 500 mil ligações, sem nenhuma pessoa, só com robô. Ou seja, imagina se a empresa não fosse tecnológica, como seria? Se eu não tivesse meus próprios checkouts de pagamento, se eu não tivesse a minha própria plataforma, inclusive a gente está no MVP de um banco, o General Bank. A nossa empresa cresceu muito por conta de tecnologia. Sugiro para você que está assistindo, que você aprenda, viva, sente em mesas onde pessoas discutem tecnologia, algoritmo, inteligência artificial, robótica. Se vocês forem para esse caminho, vocês vão prosperar mais rápido. Você falou de 400 milhões de faturamento, Pablo. Isso nos últimos 12 meses. Isso aí é uma média. Às vezes está um pouco maior, estou um pouco desatualizado. Tá. Porque como é que é essa divisão dos braços da empresa? Cara, você falou que são 19 ramos. Com certeza o digital é aquele mais forte. Pelo menos penso eu até em termos de margem. De margem nada ganha do digital. Nada ganha. Nada, absolutamente nada. Tem editora, tem muita coisa, né? Tem escolas. E por que diversificar tanto assim? Porque, por exemplo, aqui no grupo a gente tem 9 unidades de negócio. Já tivemos mais. E hoje a gente vê que algumas não valiam tempo, o gasto de reunião, de atenção, sendo que outras davam uma receita que era mais fácil de ser trazida e era muito mais orgânica, digamos assim. Sim. E quando o pessoal pensa em grupo primo, eles não pensam em plataforma de programação, que a gente já teve. Eles pensam em finanças. Então, lançar um negócio de finanças e botar o meu tempo e do Thiago para tocar aquilo, costuma dar mais resultado do que fazer com a mesma coisa, ao mesmo tempo, as mesmas cabeças, outra iniciativa. Isso é porque você e o Nigro, conhecendo o Nigro pela amizade, vocês são especialistas em algo. Eu sou generalista. Meu negócio é aprender de tudo, entrar em todos os desafios e treinar pessoas melhores que eu e sair. Tanto é que eu não sou executor como vocês. O negócio de vocês precisam estar presentes, você acabou de falar sobre isso, precisa de estar nas reuniões, nem as reuniões eu participo, porque eu formo gente. A coisa mais forte que eu carrego é a multiplicação de talento, eu fico gastando um grande tempo treinando a pessoa, ativando o talento dela, fazendo ela gostar de desafio, porque ela tem esse DNA, e eu não preciso de ir lá. Então, eu fico 40 dias sem pisar dentro da empresa. Eu vou só nos eventos e tudo, mas eu acompanho semanalmente todo o dinheiro que entra em todas as companhias, da onde eu tiver, né? Estou aqui com o meu celular, eu já olho. Hoje é terça-feira? Hoje é dia de verificar todo o dinheiro que entrou no grupo e todo o dinheiro que sai. Toda linha, mais ou menos por semana, eu devo aprovar
65 páginas de pagamento. Passa na minha mão. Eu não sou do financeiro, eu sou o crivo do negócio. Então, eu não quero saber as picuinhas que eles estão fazendo, as reuniões, para mim tanto faz isso aí. Eu treinei pessoas suficientemente para eles darem conta disso. Nem quero nem ouvir. Isso para mim não interessa. Então, assim, quando você faz essa comparação entre o meu grupo e o grupo de vocês, mostra o seguinte. A gente está lastrando na terra, né, abrindo empresas no mundo inteiro. Vocês focaram em centralizar aqui no país, até onde eu sei. Vocês são executores e especialistas e eu ensino uma outra coisa do nosso grupo. Nós somos generalistas. Não, eu não comecei a comparação, foi você que puxou para esse lado. Sem problema. Não, é porque fica parecendo, é uma rivalidade. Não, maior respeito por vocês. Vocês são o número 1 no que vocês estão fazendo. Obrigado. Isso, e de verdade, eu reconheço. É uma honra estar aqui. Mas o meu estilo é multiplicar talento. Então significa que eu já dominei isso aí que eu estou fazendo. Eu quero agora servir o povo. E esses braços internacionais, é na parte do digital ou é o que você busca fazer lá fora? Lançamento, editora, tudo. Replicar o que tem aqui. Exatamente. De escola a tudo. Inclusive os trabalhos humanitários. Todo mundo entrou em unidade e linguagem. Tem um contexto na Bíblia muito forte. Quando eu já fui consultor de empresa. Tem de 54 companhias já. Que está em Gênesis 11:6, sobre a Torre de Babel. Quando as pessoas elas se juntam em unidade e linguagem, elas entram num código chamado Código do Infinito. Não tem nada que vai dar errado quando pessoas estão em unidade e linguagem. O que significa isso? Os casamentos acabam porque perde a unidade, perde a linguagem. Não adianta o marido querer uma coisa e a esposa querer outra. Tem que ter uma questão de unidade. A mesma coisa de você. Às vezes você fala, pô, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Pega um saco de batata. O saco de batata está em união. Olha esse código que louco. As batatas em um saco estão juntas em união. Só que quando eu descasco essas batatas, eu cozinho essas batatas, depois eu descasco e depois eu começo a espremer elas e juntar elas e crio uma amálgama, aquilo ali chama unidade. Não tem batata que vai conseguir sair daquilo. Eu trabalho isso nas pessoas. Para uma pessoa virar minha sócia, leva 1 ano. Não é 1 ano assim ela trabalhando, é eu testando nela para ver se ela pode ter unidade com a gente. E é muito interessante. A cada 10, 9 não suporta esse processo. Porque a pessoa às vezes fala, eu quero ser rico igual o Marçal. Se o cara só é dinheirista, ele está fora. Mas se o cara, numa regra, ele aceita os desafios, ele quer crescer, ele é multiplicador de talento, aí esse sim pode fazer parte desse grupo de pessoas que vão assumir o negócio. Então, assim, se a gente entra em unidade, que entra nessa amálgama, não tem como dar errado. Eu nunca vi dar um caso errado. Eu não tenho um caso de deslealdade. Zero. Nunca teve um sócio que entrou e saiu? Não, saía, eu até abençoo. Inclusive, alguns eu chego e falo, pode ir. Inclusive, o Júnior Neves era meu sócio, falou, eu quero ir pro primo, veio aqui. Depois, né, quis sair daqui, foi embora para os Estados Unidos, tá tocando a vida dele. E amo ele do mesmo jeito, maior respeito. A unidade, eu te falei sobre a deslealdade, é zero. Inclusive, um sócio meu chega e fala, eu quero ir, eu falo, você quer o que de mim? Eu te abençoo. Todos eles que saem, eu abençoo e ainda falo, o que você precisa? Financeiro, você precisa de apoio, você precisa que eu abra portas. E meu negócio é não segurar a gente, não estou preocupado com isso. Tem um desapego assim, 100% e apego zero em relação ao que cada um quer fazer na vida. Isso me dá uma paz, cara. Eu durmo todo dia e acordo pensando, qual que é meu próximo desafio? Então, assim, a questão da linguagem é que se a gente fala língua diferente, a gente vai gastar muita energia. A gente fala igualzinho, mesma linguagem. Mesma forma de pensar. O Diego Neves está ali. Se alguém falar a palavra tentar, a gente já tem o código. Aí todo mundo pensa mesmo igualzinho. A gente fala assim, quem tenta não consegue. Aí o cara começa a contar a história, todo mundo já olha e fala, tá dando desculpa, que é boa desculpa, não é bom mais nada. Eu treino muito bem a mentalidade de todo mundo. Para quê? Porque a mentalidade define resultado. Então, eu gasto muita energia treinando. Todo mundo que trabalha no ecossistema trabalha muito treinando a cabeça uns dos outros. E é por isso que a gente é bem forte e prevalecente, cresce muito. Quantos sócios são hoje no ecossistema? Mais de 140. 140 sócios? A maioria é de mercado imobiliário. Caramba, bastante gente. Porque tem um ditado antigo da Toscana que fala, quem tem sócio tem patrão. E aqui no grupo, a gente tem, na partnership do grupo, quase 40 sócios. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sei que não impacta só a mim, mas também aos meus sócios. E por conta disso, coisas que eu fazia quando eu estava sozinho, só eu e a Malu na sociedade, eu não faço mais hoje, porque eu falo, cara, tem 38 pessoas que eu acho que talvez não tenham uma opinião favorável sobre aquilo que eu vou fazer nesse ponto. Como é que foi? Acho até que estou introduzindo o assunto cedo demais da política, mas como é que foi quando você falou? A gente volta depois. Okay.